Há 150 anos, minha família deixava para trás a Itália em crise e cruzava o Atlântico em busca de um futuro. A promessa era de terra e prosperidade, mas o que encontraram foi bem diferente. Hoje fico imaginando como teria sido essa jornada. Mata Atlântica intocada, selva fechada, animais selvagens, rios sem pontes, nenhuma estrada, nenhuma casa. Apenas o silêncio profundo da floresta e os povos originários, chamados por eles de bugres, os verdadeiros habitantes desta terra. Longe da pátria, sem chance de retorno, começava a dura missão: derrubar a mata, erguer o abrigo, abrir espaço para a sobrevivência. Era o início de uma luta pela vida e pela memória. Aurora, minha bisavó, nossa eterna nona. Sua bênção, eu peço licença. Que a leitura seja tão boa como foi para tia Lucia. Que em suas palavras eu encontre a história que me trouxe aqui. (12 de janeiro de 1869). A Itália muda depressa. Aqui no nosso Vêneto, tudo parece parado. Como se o tempo estivesse preso na lama do campo. Somos filhos da terra. O milho é o que nos sobra. Dele tiramos tudo. Polenta de manhã, polenta à noite. Polenta quando o estômago reclama. Carne, eu já nem sei o gosto. O pão, quando aparece, vira lascas finas, que repartimos como se fossem ouro. Os impostos caem sobre nós como pedras. Trabalhamos até o corpo doer, mas nunca é o bastante. E se a colheita falha? Resta o medo da fome. Medo da doença. Da doença que se esconde no milho. Escuto histórias de quem partiu. Um para cidades mais ricas da Itália, outro para terras frias da Europa. Agora falam do mar imenso. América. Um outro lado, onde tudo começa.
No século XIX, nós vamos ter alguns fatores que motivam a imigração. A Itália ela estava passando pelo processo de unificação, né? Isso vai acontecer em 1861 e o clima não estava fácil. Surge então a Itália com muitas dificuldades depois de muitas lutas e também tempos difíceis na agricultura. A Itália, por ser um país de unificação tardia, teve um processo de industrialização também tardio, que é exemplo do que ocorreu em outros países da Europa. Não foi de forma orgânica, organizada, o que terminou numa concentração populacional e de miséria nas cidades, que se refletiu também numa miséria na área rural. E com a chegada da Revolução Industrial nesse espaço, houve a sobra de mão de obra. E essa mão de obra, então, ela ficou dispersa e tiveram que ir em busca de novos trabalhos, seja dentro do próprio país ou fora do país. E as mensagens foram doenças nas pessoas, doenças nas plantas cultivadas e doenças culturais. Muito pessoal começou a querer ir embora. Veio o Dom Carlo. Ele disse que há um homem, um agente, que está levando famílias para a América. Pierina e Luigi pretendem partir. Mas é preciso mesmo? Olha em volta. O que nos resta aqui? Na primavera, eu posso entrar para a fiação. Ela já tem forças para ajudar também. Sempre dessa história. Emprego. Para de ilusão. Os senhores só aumentam nossos impostos. Porca miséria! O trigo está caro e ninguém aguenta mais comer polenta. Fala-se Marsella ou Brasil. Mas a viagem é incerta. E que certeza temos aqui? Talvez lá ainda haja. A Itália se afundando em crise. Fome, miséria, famílias partidas. E o Brasil viu nessas dores oportunidades. Diziam que haviam vazios demográficos, terras devolutas. Sei. Santa Catarina, até 100 anos atrás, praticamente, era muito concentrado no litoral. Nós vamos ter, ali no século XVIII, 3 cidades, basicamente, que é Laguna, Florianópolis, São Francisco do Sul, todo no litoral, era o que nós tínhamos, e Lages, por causa do caminho das tropas que precisavam, então, transportar o gado do Rio Grande do Sul até São Paulo. Então, nós temos ali um triângulo que concentrava toda a ocupação catarinense. E sim, um grande vazio demográfico, não há espaço vazio. Se você não ocupa esse vazio, alguém vai vir e vai ocupar esse espaço. Então, nós sabíamos que Santa Catarina, o território catarinense, já era habitado por grupos indígenas. Todavia, não eram esses sujeitos, esses grupos étnicos, que de fato era interessante para o Estado. Então, baseado numa concepção de civilização, eles começam a pensar num perfil de brasileiros ou de grupo de população que eles querem. E esse perfil, ele era europeu. Na procura de terra,
Quem tinha terra? Toda a América. Quem oferecia terra a preço baixo e com um nível de pagamentos possíveis para eles que não tinham nada, só dignidade, grande capacidade de trabalho, unidade familiar e uma grande religiosidade. Era o Brasil. Por conta disso, em 1874, foi assinado um acordo, um contrato entre o governo imperial e o agenciador Caetano Pinto, que entrou para a história como contrato Caetano Pinto, que previa então a vinda de 100 mil imigrantes da Europa para ocupar regiões do Brasil, e essa imigração foi especialmente destinada para o sul do Brasil, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, principalmente. Então, o governo imperial buscava atrair esses imigrantes, né? Buscou esses serviços, né, de agenciadores que faziam a propaganda da imigração, então, nas vilas italianas, atraindo, então, essas famílias que estavam numa situação de grande miséria para que viessem trabalhar e produzir aqui no Brasil. Cada família, cada pessoa era número em uma conta. O próprio comendador ganhava por cabeça. Eram agentes como este, homens de fala fácil, de roupa fina em vilas pobres, que espalhavam a ideia do Brasil como terra prometida. Esses agentes, então, eles teriam ganhos econômicos e eles teriam uma certa garantia do governo. Então, eles poderiam cobrar o transporte, poderiam cobrar a viagem, poderiam cobrar bagagem, poderiam cobrar alimentação, poderiam cobrar também todos os gastos que eles tivessem. Em troca, o governo daria a garantia do lote, onde que eles poderiam cobrar até de 6% a 12% do investimento que eles fizessem em cima dos colonos. Então, com isso, os colonos já saíram com dívida da Itália. O próprio governo brasileiro estabeleceu de onde queriam que esses imigrantes viessem. Então, entre as regiões, nós tínhamos o norte da Itália, e apenas o norte da Itália, nada mais, e também a Áustria. Então, nós vamos ter na região da Áustria, nos Alpes, o Tirol italiano, que vai ser um grande fornecedor de pessoas aqui para o estado de Santa Catarina. Os alemães já não estavam mais vindo, o governo alemão já tinha fechado a possibilidade da imigração, ele desestimulava, ou seja, era um tempo em que os estados do sul não estavam mais recebendo imigrantes alemães. Santa Catarina precisava de gente e indicou de onde deveriam ser essas pessoas. E o Brasil deu, na média, de 20 e 25 hectares de terra cada família, menos do que tinha dado antes aos alemães. Mas para nós, aqui, o Trentino, o Vêneto, o Friuli, a Lombardia da montanha, o Piemonte da montanha, era um sonho, porque aqui a propriedade média de terra era de 1,4 hectare. Vocês são demais. Virgem Santíssima, 30 dias no mar. E depois, se for mentira, quem nos salvará de tão longe? Sempre fame, sempre lavoro. Prefiro arriscar a vida no mar do que cavar umas covas aqui. Trabalhar até morrer, como já fazemos aqui, não? Aqui a morte cobra sempre primeiro. Faltava comida, é o que dizem os historiadores, é o que dizem os testemunhos, né, que ficaram registrados na história dos filhos e netos de imigrantes. Todos eles diziam a mesma coisa, eles imigraram em busca de comida. Não era simplesmente em busca de uma vida melhor condições, era mais grave, era mais forte que isso. Eles estavam morrendo de fome.
Tem escritores, historiadores da época que dizem: aqui come-se polenta ao meio-dia, polenta à noite e a polenta que sobra na manhã como café da manhã. O café claramente não existia, existia talvez leite e chucrute. Hoje o pai tentou resistir. Falou de golpes, de dívidas sem fim. Mas a mãe se calou. E no silêncio dela eu entendi que o coração já estava decidido. Melhor enfrentar o mar do que morrer devagar. Apesar de tudo, eu sentirei saudades daqui. Partimos não por ambição, mas porque não aguentamos mais ficar de mãos vazias e olhos cheios de esperança. E, sobretudo, de medo. – 17 de março de 1875. A saída ela foi, em alguns momentos, mais a imposição da miséria, da falta do básico que o ser humano precisa, que é a questão da alimentação, de vestir-se, associada também, em alguns casos, por uma expectativa de uma vida melhor. Afinal de contas, para quem não tem nada, ter uma possibilidade de ter a sua própria terra, de poder plantar, de poder criar os animais, de poder se alimentar, isso vale ouro. Na laceira. Assim será. Eu não conheço a América. Eu não conheço o mar. Mas eu conheço minhas mãos.
assim, nós e tantas famílias decidimos partir. A última imagem que guardo do meu querido Vêneto é de uma mulher fantasma. Seguimos de trem até Gênova, onde embarcamos para uma travessia de 40 dias. Roguei aos céus, pedi coragem e com coragem agradeci a Deus para onde Ele nos mandasse. A maioria dos imigrantes nunca havia deixado as suas vilas, então imagina, passa a vida inteira numa pequena vila de montanha no interior da Itália, de repente sai dali para atravessar o oceano. Era um impacto muito grande e alguns deixaram registrados o que esse impacto representou na vida deles. Quando viram o mar, muitos se assustaram, nunca haviam visto, de repente iriam cruzar aquele mar para nunca mais voltar, então tudo isso causava um grande impacto. Era mais ou menos, podia ser uma tragédia, morriam 8, 7, 6%, 400 pessoas, 25 podiam morrer. Eram meninos e velhos, normalmente, botavam num saco de canapa, não sei a palavra portuguesa, e jogavam no mar. Para eles era um drama, uma tragédia. Família Bianchi, Pietro, Rosa, Aurora. Assine aqui. Eu não sei escrever. Então desenhe uma cruz. Sinal da fé e da dívida. Que Dio me dê força. A cruz é de Cristo. E aqui serve a quem? Aqui serve ao império e ao contrato. Quem não escreve, assina com a alma. O contrato Caetano Pinto parecia liberdade, terra, ferramentas e transporte. Na prática, era dívida desde a chegada, passagem, hospedaria, sementes, metade da colheita comprometida e juros que mordiam a safra. Aqueles que vieram para Santa Catarina chegavam quase todos pelo porto do Rio de Janeiro, ficavam um período de quarentena antes de seguir para Santa Catarina. Depois disso, embarcações menores vinham até o porto de Itajaí ou de Florianópolis, aonde enfim se direcionavam para as colônias, para o interior, onde iriam receber as suas terras. As principais dificuldades no início era realmente construir as suas casas, porque inicialmente a empresa construía alguns barracões para receber as famílias, para dar um suporte até eles conseguirem derrubar a mata, construir as casas, se estabelecer no seu lote e conseguir fazer as suas primeiras plantações. Então a empresa dava esse suporte inicialmente, claro que não era tudo cobrado também, mas era necessário ter esse tempo para que as famílias pudessem se estabelecer nos seus lotes. Tendo os lotes demarcados, essas famílias elas eram introduzidas nesse lote e eles iniciavam todo um processo de abertura de um espaço para a construção de seus primeiros ranchos e habitação. Então chegaram lá, não tinha terra pronta, um calor danado, os mosquitos de várias tipologias. Por que o calor?
Quando é que o camponês vai embora? Vai embora no inverno, quando aqui dava um frio danado. Digamos, nas montanhas, aqui 20 negativos era normal durante temporadas no inverno. O primeiro grupo italiano chega à colônia Itajaí Brusque em 4 de junho de 1875. A maioria vem de Vêneto, Lombardia e Trentino Alto Adige. Sem lotes demarcados, as famílias ficavam semanas em barracões. Chegou até nós poucas informações sobre como era o clima nessas hospedarias, mas o pouco que chegou, primeira coisa, o grande estranhamento com a população, então um estranhamento cultural muito grande, uma dificuldade com a língua muito grande, uma dificuldade com o alimento, com a comida, alguns relatos da época, por exemplo, de mulheres brigando porque queriam ter acesso à farinha de milho para fazer polenta, não queriam os alimentos que estavam sendo oferecidos ali na ocasião. Era esse estranhamento, né? O clima era esse, assim, o choque com a nova terra para uma população que nunca havia antes deixado as suas pequenas vilas. Não fecho nada de vila. Só mato e bicho. Mas é claro que a promessa era demais. Nem carroça passa por aqui. Porca miséria! Vai acabar caindo no rio! Segurem firme. O que disse? No finite mai. Falta pouco. Não me derrube essas mudas. Varda mia, já atravessamos mares. Não será este rio que vai nos engolir. Entre as coisas que eles traziam, duas. Uma era a muda de videira, e ela era conservada, viva, enfiada dentro de uma batata. A segunda coisa que eles trouxeram foi o bicho da seda. Ele era trazido em sacos, normalmente, e esses sacos, as mulheres que traziam junto ao corpo. Era bem comum colocar debaixo das axilas para garantir a temperatura dos 37 graus, porque o bicho tinha que chegar vivo, que não adiantava só o casulo. Então, eles achavam importante, porque já conheciam toda essa tecnologia de criação, de produção, como se cuida, e todo cuidado também com a vinha, todo cuidado com a produção. Então, com isso, foi importante para eles trazer o bicho da seda e trazer a vinha. Mas o que vingou, o que continuou foi a videira. Com o básico em mãos, recomeçamos a vida. Para quem tinha fome, a videira representava a continuidade. O vinho era quase remédio. E a seda era promessa de renda. Cada pequeno gesto da partida à chegada era sobrevivência. Ao chegarem aqui, os italianos, de forma geral, procuraram ficar o mais próximo possível. Se eles pudessem reproduzir o núcleo deles lá, eles iam reproduzir ele aqui, ficar próximos uns do outro. E a questão da igreja sempre foi muito importante.
Então, mal eles tinham chegado, eles faziam um oratório. Antes de qualquer coisa, um espaço de fé. Muitas vezes eles traziam o seu santo, a sua santa junto, um quadro de devoção e o missário. Se o luterano trazia a Bíblia e o inário, o católico italiano trazia o missário, que é o rito da missa. A dignidade de um homem não se mede apenas pela honra ou pelo caráter, mas pela força do seu trabalho. Era isso que esperavam dos imigrantes quando chamaram para essas terras. Gente de bem, que não desse trabalho à colônia, que fosse apoio e não peso. E mais, era preciso aprender a poupar, porque só assim se podia sonhar em prosperar. Giovanni Messina, né? Teu pai ficou devendo hora. Então me dá duas. Eu pago a minha e a dele. Cuidado, Messina, pra não ficar devendo até o sol. Tá louco, filho? Eles vão te morrer. Se tem uma certeza que a gente tem aqui, é que tudo que a gente faz dá futuro. E dignidade, pai, ninguém vai tirar de mim. As colônias, então, elas possuíam um registro de todo o processo. Então, o capataz, que é o responsável pela acompanhar essa evolução, porque eles tinham que produzir, eles tinham que vender, eles tinham que ter dinheiro para pagar o seu lote. Então, eles tinham 5 anos para pagar as suas terras, e com isso o capataz acompanhava e realizando o registro em sua caderneta dessa evolução. Essas terras, então, elas são divididas em lotes num padrão, poderia até ser 30 hectares, né? Então, o tamanho maior poderia ser até 30 hectares, e eles tinham um prazo para pagar, e eles tinham, como um dos requisitos era a produtividade dessa terra. Essa terra ela não poderia ficar sem estar produzindo alguma coisa. Então, era um dos requisitos básicos. E tinha que, sim, ele tinha que pagar. Apesar do Estado fazer a demarcação, essa demarcação também era pago pelo colono. Então, eram despesas. E eram despesas que deveriam ser sanadas. Então, nós temos livros aqui, inclusive, mostrando dívidas de colonos. Então, nós temos inúmeros livros mostrando, dando visibilidade às dívidas, não só do grupo étnico italiano, mas de todos aqueles que requisitaram terras e que, de fato, não conseguiram saldá-las. Os imigrantes compravam os seus terrenos, então eles assinavam, né, um título de posse provisória. E eles tinham prazo de 5 anos para pagar os seus lotes. Enquanto isso, eles iam trabalhando, tinham outras despesas, né, com alimentação, e aí a empresa dava esse prazo para pagar os seus lotes. Após o pagamento, eles recebiam o título definitivo de propriedade de terras. Aqueles que, porventura, não conseguiam, né, pagar os seus lotes, ou eles ficavam como um sistema de arrendamento, ou eles abandonavam seus lotes e buscavam outras colônias aqui da região. No começo, quase tudo que tínhamos era o milho. A polenta se tornou o nosso pão de cada dia. Não havia fartura, nem escolha, só polenta. Mas também veio o medo.
Na Itália, já tínhamos visto o que acontecia quando se vivia apenas dela. A doença da pele, a fraqueza, a pelagra. E aqui, tão longe, esse assombra nos acompanhava. A terra exigia força. Era preciso derrubar, queimar, plantar. O corpo pedia mais do que o milho podia dar. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. São Rocco, protege questa bambina. Dai forza para o seu corpo, pace para a sua mente. Così sia. Essas crianças só comem polenta. O corpo enfraquece, até a sua mente se perde. Mamma, a colheita está próxima. Existe uma doença que chama pelagra, que ela é decorrente exatamente da falta de nutrientes. Mas isso não foi exclusivo daqui. Eles já tinham esse hábito alimentar lá. Não é coisa do Brasil. Aconteceu também aqui. Mas lá, na pobreza que eles estavam, a alimentação deles já era muito calcada no fubá. Então já estava lá. Isso são gerações após gerações que vão enfrentar essa falta de nutrientes que, entre outras coisas, causa problemas mentais. A falta de nutrientes. Então, a polenta, ela foi um alimento utilizado na colônia direto pela facilidade de conservação da matéria, que é o milho. Então, o milho é um produto que você poderia conservar o ano todo, é só moer, é só beneficiar esse grão e fazer a polenta. Mas a polenta causou, dentro da própria colônia, principalmente no primeiro ano, ela causou mortes, causou doença, causou uma paralisação assim, da mão de obra do trabalho. Então, a polenta de manhã, a polenta ao meio-dia, a polenta à noite, ela provocava uma falta de proteína, uma falta de minerais. E tem os relatórios médicos que falam, olha, se essas pessoas não pararem de comer essa farinha cozida na água, eles vão adoecer mais ainda. Então, já viu esse conhecimento que somente esse alimento, sem a introdução de minerais, sem a introdução de proteínas, sem a introdução de outros legumes também para acompanhar, ela provocava essa doença. O 13% dos meninos que nasciam vivos morriam dentro do primeiro ano de idade. Os 50% dos meninos nascidos vivos chegavam no máximo até os 20 anos. A única vantagem do ponto de vista culinário que eles tiveram é que a polenta era feita com ingrediente natural do continente americano, né? A polenta feita no norte da Itália começou a ser feita lá dessa forma quando o milho do continente americano foi levado para lá. Então, aqui eles encontraram a matéria-prima da polenta, ao menos isso eles tinham. Por isso que a polenta até hoje é cantada em músicas, em versos, porque além de ser o prato básico para sustento daquelas famílias, fazia também a ligação com a terra de origem. Era o produto que mais tinha sentido dentro da culinária deles e que eles conseguiam reproduzir aqui no Brasil. Tanto a minha avó materna quanto a minha mãe sempre foram muito artistas, as duas, né? Costuravam, pintavam, bordavam, muitos trabalhos manuais. E assim também acontecia com a comida, tudo era produzido por nós. A gente cresceu nesse ambiente, né? Fazendo tudo com as mãos, transformando farinha e ovos em maravilhas. E a gente teve que fazer uma busca na nossa história
para conseguir entender da onde veio esse talento, da onde veio essa vontade, esse carinho por cozinhar, esse gosto, né, pela comida. E a gente chegou na avó, na mãe, na bisa. Por isso que a gente criou essa parte da empresa, que é contar a história através das mãos. Aprendemos a vencer as agruras da mesa com o suor do trabalho e a luz da fé. Fé profunda, antiga, herdada como sangue. A nona era a mais devota de todos. Dizia que criança que nasce deve aprender o terço antes mesmo de andar. E quando a sombra da enfermidade rondava, lá estavam suas mãos calejadas, traçando cruzes no ar, afastando todo o mau agouro com a força silenciosa da reza. Rosa, pegou água benta? Sim, sim. Está aqui como Nona ensinou. Dizem que o padre já chegou. Cruzou o rio ainda hoje de dia. Sim, primeira missa depois do inverno. Hoje até quem está longe vem. Que a Madonna te guarde. Ouviram a Nona? A fé torna a caminhada mais leve. Em nome do Padre, do Filho, do Espírito Santo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja. O elemento que dava força aos imigrantes era sem dúvida a fé, era a religião. Era aquilo que eles tinham para se apoiar nas dificuldades. Eles não tinham acesso a nada, não tinham acesso a médicos, não tinham acesso a remédios, não tinham acesso nem a padres, porque nos primeiros anos da imigração os padres ainda não conseguiam atender toda aquela vastidão da colônia, no interior da colônia. Então, o que ficou registrado é que os imigrantes se apegavam muito à fé. A primeira providência, quando eles chegavam na nova terra, era separar um terreno para a construção das capelas e dos capitéis. No início, bastante rústicas, depois construções maiores, mais bonitas, mas sempre no centro da comunidade a capela. Se o luterano trazia a Bíblia e o inário, o católico italiano trazia o missário, que é o rito da missa. Isso sempre foi muito importante, a questão da fé, a devoção, isso salvou muita gente, porque era o elemento aglutinador da comunidade. A igreja, as missas, as novenas, isso tudo acontecia. E não tinha padre também. Uma das reclamações deles é que eles não eram servidos de padre. Era bem difícil, tinha poucos e às vezes não falava a língua deles. Nós precisamos lembrar que eles se inseriram em colônias onde predominavam os alemães e nem sempre a comunicação então foi tão simples. Essa era uma das reclamações. Haviam poucos padres, porque os que vieram eles eram essencialmente agricultores. Não havia praticamente entre eles intelectuais, comerciantes, industriais ou padres. Isso quase não veio junto com esse grande movimento da imigração de língua italiana. Ou seja, quem os serviam eram os padres, que muitas vezes eram alemães, e essa foi uma das grandes reclamações entre eles. Mas eles, em si, eles se organizavam. Aí tinha o sacristão, tinha um líder na comunidade que fazia esse papel. Aí o padre às vezes ia para casar, para batizar, e era um monte de gente junto no mesmo momento. A fé salvou muita coisa. Ela foi sempre, a vida da igreja foi o diferencial.
Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. E que o pão nunca falte, Madonna Santa. Era mais que uma missa. Era o renascimento de um povo em outra terra. O som do latim, o cheiro da vela, o silêncio dos sinos substituído pela fé. Ali, entre terra e madeira, nascia a primeira comunidade, unida pelo mesmo pão e pela mesma esperança. E é interessante perceber que as associações comunitárias, quase todas elas giravam em torno da capela. Então era a capela, era a escola paroquial, não era escola pública no início, então era uma escola ligada à Igreja Católica. As associações eram de caráter católico também, né? Então, por exemplo, as Filhas de Maria, que foram muito importantes aí, Nova Trento, Rio dos Cedros, Rodeio, Ascurra, Apiúna, as Filhas de Maria para as moças, a União de São José para os moços e a Ordem Terceira Franciscana para os casados e os celibatários, né? E aí em torno da capela tinha também, além da escola, tinha um cemitério, não é? E geralmente tinha uma casa comercial, né? Então, vejam, essa vida girava, ela era muito marcada pela religião, né? Quer dizer, as capelas estruturaram a vida social desses imigrantes trentinos e italianos. Corpus Christi. Foi ali, entre as paredes humildes da capela, que meu coração entendeu o que era o amor. Na fé, nasceu a história que mudaria para sempre a minha vida. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Estranho. Como um olhar pode dizer tanto? Nenhuma palavra. Tudo parou. Eu baixei os olhos tentando disfarçar, mas aqui dentro, o coração fez um alvoroço. Tira a folha para a luz entrar. Assim o cacho vem mais bonito. Quando eu voltei para casa, o caminho parecia outro. Até o vento era diferente. O coração
Esse teimoso parecia querer sair do peito. Engraçado. Quem diria que o amor começa assim? Num silêncio. Tão pequeno e, ao mesmo tempo, tão imenso. Andiamo, filho, andiamo. Primeiro falo eu. Buonasera. Buonasera, dona Rosa. O seu Pietro está, se a senhora permite? Sì, sì, Pietro. Pietro, venha cá. Seu Pietro, Dona Rosa, e eu venho pedir bênção e a permissão. Não venho aqui por passatempo. Eu quero noivar e casar com a Aurora. Eu prometo trabalhar, fazer casa, viver de fé e de trabalho. Eu prometo respeito a vocês e palavra firme. Prometer é fácil, mas palavra não põe pão na mesa. O amor se prova com calo e não com fala. Promessa é coisa séria. Mostra as tuas mãos. Vejo que trabalha. Mas fé não se mede assim. Fé é no domingo, é no trato, é no poupar para ter alguma coisa. Fé não se fala, se vive, Sr. Pedro. E se o senhor permitir, eu quero viver a minha ao lado de Aurora. Se ela assim o quiser, eu abençoo. Mas veja lá, namoro só com permissão, aos domingos e depois da missa. E se tu faltares com a palavra, tu te vê comigo. Aceito todas. Então, com a permissão de Deus. Que São José abençoe o trabalho e Madonna o coração. Um moço que queria namorar uma moça, ele andava perto dela. Eles não davam as mãos, eles não tinham toque. Quando ele chegava aí na casa da moça, que já era próximo do casamento, eles ficavam ou na sala, então o moço sentava num lado do banco e a moça do outro. Por vezes, o pai e a mãe sentavam no meio. Então, o pai e a mãe estavam sempre presentes. Eles não tinham a liberdade de ficar sozinhos, então era um sistema bem diferente. Por vezes os casamentos eram até arranjados entre as famílias, né? Então não se tinha essa liberdade, às vezes, de escolha. Nossa história começou com muita luta. E no meio da luta, encontramos o amor. Esse amor não foi flor colhida, foi raiz cavada. Dessa raiz vieram meus avós, meus pais e eu. O que eles plantaram, a gente colhe até hoje. Mamma, cosa c'è io? E Francesca e Luigi? Sempre me somem na hora de trabalhar. Deixa que eu puxo. Mas na hora de comer são os primeiros a aparecer. Madonna mia! Francesca, venha cá! Leve o balde para dentro e depois vai ajudar seu pai na roça. Ah? Andiamo, andiamo! Um dia, mamã, um dia, eles vão entender.
saber quanto custa cada gota. Os imigrantes, inicialmente, eles trabalhavam, né, com plantações de café, cana-de-açúcar, mandioca. Por mais que lá na Itália não tinha cana-de-açúcar e a mandioca, aqui no Brasil eles tiveram acesso a outros tipos de culturas. Então eles foram se adaptando e com o conhecimento que eles tinham lá, eles adaptaram aqui, transformando engenhos, né, para a produção da farinha de mandioca, por exemplo, ou da cana-de-açúcar. Então o trabalho da lavoura também se transformou com a vinda para o Brasil. No início é todo o processo manual. Então você colhia o grão do feijão, você batia ele do chamado mangual, onde são duas varas amarradas com couro que eles iam batendo no sol para debulhar, para retirar o grão das suas vagens. Então é um trabalho manual, a mesma coisa com a produção de arroz, eles batiam manual, é um processo lento, é um processo que demorava. Com a chegada da tecnologia dos engenhos artesanais, houve uma evolução na produção, onde que um trabalho realizado por 5, 6 pessoas poderia ser realizado com um nos engenhos. Enquanto os homens dormiam exaustos, elas ainda teciam, costuravam, consertavam o que fosse preciso. Não havia tempo nem para o resguardo. Mal nascia a criança, já ia junto para a roça. O papel da mulher foi sempre mais pesado, mas foi também o que manteve a colônia de pé. A mulher tinha um papel super importante, além de ter vários filhos, 8, 10, 12 filhos, ela também era responsável por cuidar da casa, da alimentação, das roupas, da educação das crianças. E como eram muitas crianças, às vezes ela repassava essa responsabilidade do filho mais velho ou da filha mais velha de cuidar dos demais irmãos. E ela trabalhava na lavoura juntamente com o marido, né? Então faziam todas as atividades que o marido fazia, né? Derrubar lenha, carpir. Então todas as atividades de força a mulher também fazia. A mulher acompanhava o homem e as crianças pequenas também. E desde pequenas, eu conheço histórias em que a mulher tinha filho não fazia nem muito tempo, tinha passado o resguardo, era tempo de roça, porque a roça tem o tempo certo, e que a criança então ela é toda embalada e ela vai junto para a roça e essa mãe, de pouco tempo de ter tido filho, já está trabalhando na roça. Então o papel da mulher entre os imigrantes ele foi mais pesado, bem mais pesado. A história da presença feminina na imigração ainda precisa ser muito mais estudada e muito mais registrada do que é hoje. A gente vê, inclusive, pelas listas de imigrantes, quando se vai fazer o relatório da imigração, as listas de imigrantes, quase todas mencionam apenas o pai de família, não mencionam quem era a esposa, qual era o sobrenome da esposa. Então, existe aí uma grande página da história da imigração ainda a ser melhor divulgada, melhor escrita, porque elas eram realmente quem fazia, elas eram o tudo, né? Quando a gente conversa com os descendentes, em entrevistas, pesquisas, o papel da mulher é sempre como colocado aquela que sem ela tudo teria dado errado. Ela fazia com que a família permanecesse unida, ela mantinha a ordem, né? o prosseguimento do trabalho em casa, elas não trabalhavam só com os filhos, elas tinham a dupla ou tripla jornada.
Terra não solta fácil. Chegou hoje. Tem o seu nome e o selo da Itália. É deles. Do meu tio. Boas notícias? Boas. Eles acham que aqui é o paraíso, mas o chão ainda é duro. Eles vão entender. Quando verem que aqui tudo floresce rápido. Eu escrevi para dar esperança, mas acho que eu escrevi bonito demais. Como assim? Eu falei para eles que a terra era fértil, que a colônia ajudava, e eles acharam que aqui é o paraíso. Paraíso não. Mas tem sombra, tem pão, tem a gente. O arroz não deu. O feijão secou. A mandioca virou bicho. O milho até vai. A única coisa que parece aguentar é a uva. Mas a terra ensina. Ela faz a gente errar. Depois, mostra o jeito. Quando eles chegarem aqui, eles vão ver que a única riqueza que nós temos é chão firme. E é o bastante. De onde a gente veio, sem nada. Ter um chão já é um milagre. A aprendizagem foi lenta, feita de tentativas e de ajuda entre a comunidade. Tudo era novo, o solo, o clima, até o silêncio da mata. Mas aos poucos pudemos mostrar o que trouxemos de longe. O pão assado aos domingos, o vinho das festas, as canções que aqueciam o frio. Cada gesto, cada sabor, cada reza que repetimos em outra língua virou parte dessa terra. Assim, o que era lembrança virou costume. E o que era saudade virou cultura. Tentavam desenvolver a cultura da uva nessas terras. Em alguns locais deu mais certo do que outros, porém eles sempre tinham a uva e o vinho. Isso sempre, os registros, os relatos contam que eles sempre tiveram isso desde o início, porque era um elemento cultural, assim como a polenta era um elemento cultural importante. E naturalmente, com o passar do tempo, em algumas regiões isso se tornou mais eminente, né? O Rio Grande do Sul se tornou um grande produtor de vinho, de vinhos de qualidade. Em Santa Catarina sempre despontou a região sul do estado. A pisa da uva, hoje a gente olha para ela de forma folclórica, mas ela era um instrumento. Então você plantava a uva, colhia a uva, separava, botava num tonel e pisava a uva. Simples assim. Era uma mecânica para você esmagar a uva e para fazer dali o vinho. Então era o teu corpo sendo um instrumento. Atualmente, já faz bastante tempo, não se faz. Então isso hoje é um folclore. É algo que a gente mostra nas festas para ensinar para as novas gerações. Olha, era assim que era feito, quando a gente não tinha equipamento. Se fazia desse jeito. Então isso hoje é importante mostrar, porque as gerações novas
não tem ideia de como era tudo tão manual. A manteiga feita ali no pilão, né? O arroz socado no pilão. Hoje não se fala de trabalho, nem de colheita, nem de tempo ruim. Hoje só falamos de gratidão. É de quem planta junto, reza junto e come junto. Mangiare e lembre, cada colher tem um dia de trabalho dentro. Amém. Quando se canta la bella polenta, se canta così. Oh, bella polenta così, quando la cresce la bella polenta, la cresce così, si pianta così, la cresce così. Bella polenta così, quando fiorisse la bella polenta fiorisse così, si pianta così, la cresce così, fiorisse così. Bella polenta così, quando si coglie la bella polenta si coglie così, si pianta così, la cresce così, fiorisce così, si coglie così. Oh, bella polenta così, quando si mangia la bella polenta si mangia così, si pianta così, la cresce così, fiorisce così, si coglie così, si mangia così. Bella polenta così. Regresso Dio! Esses não eram apenas momentos de festa. Era trabalho coletivo transformado em música e suor. Ao lado de Giovanni, aprendi que o amor não é espera, é trabalho. Que família não é sonho, é raiz. E se um dia alguém abrir estas páginas, saiba, valeu a pena.
dall'inizio c'era la consapevolezza che esistevano anche delle comunità trentine fuori dall'Europa, nelle Americhe del Nord e del Sud, ma il momento principale dello sviluppo della relazione con i trentini del Brasile è l'anno 1975, quando in occasione della celebrazione del centenario della grande migrazione dal Trentino al Brasile si sono organizzate delle manifestazioni e si è entrati finalmente in contatto forte con le comunità trentino-brasiliane, e poi si è sviluppata la crescita, la nascita e la crescita dei circoli trentini negli stati del Brasile. Lo stato di Santa Catarina ha la maggiore concentrazione di circoli trentini di tutto il Brasile e diciamo pure di tutto il mondo, perché il Brasile poi ha la maggiore quantità di circoli del mondo. La concentrazione nello stato di Santa Catarina è dovuta al fatto che è il luogo proprio dove la concentrazione di trentini è al massimo. Ci sono tante comunità che sono state proprio create da emigrati trentini o di primo insediamento, quindi persone arrivate direttamente dal Trentino negli ultimi anni del 1800, e altre più all'interno che sono state create da persone che partivano da queste località e poi negli anni 20 circa si sono spostate più all'interno dello Stato. Quindi tante città che proprio sono state fondate e costruite da persone di origine trentina. Io credo che quello che auspichiamo noi, ma immagino anche i nostri circoli, è quello di avere dei rapporti che magari non siano solo rapporti umani, ma incomincino a diventare anche qualcosa di più, anche qualcosa, se vogliamo, da un punto di vista economico, cioè inserirci in questo mondo globale che abbiamo intorno in tutte le sue sfaccettature. Quindi sì, rapporto umano, rapporto con le origini molto forte, e per magari anche qualcosa in più. Ricordo per esempio il grandissimo lavoro che ha fatto l'associazione nel momento in cui c'era la legge che permetteva ai discendenti trentini di ottenere la cittadinanza, legge che purtroppo adesso appunto si è conclusa, ma noi avevamo un lavoro grossissimo, in particolare proprio dal Brasile, per portare avanti queste pratiche di richiesta di cittadinanza. Credo che in quel momento siamo stati molto importanti per i discendenti trentini. A força do trabalho dignifica o homem. E ele, o imigrante de língua italiana, sempre foi muito certo, muito trabalhador, de sol a sol, e muito econômico. Como eles vêm de uma história em que tudo faltava, a economia ainda está presente. Vou poupar para conseguir crescer, né? Então, o que a gente vê do imigrante de língua italiana que veio especialmente para Santa Catarina é que durante muito tempo ele perseverou na agricultura, fez o Estado acontecer na agricultura. Nós somos da pequena agricultura, da agricultura familiar, de pequena área de terra, onde a família trabalha e faz o crescimento. Eu acho que fica da história da imigração italiana a importância de que o imigrante, de que a imigração, a organização da imigração imigrante dê condições para que o imigrante trabalhe, porque a partir do momento que os imigrantes italianos chegaram em Santa Catarina e tiveram acesso aos instrumentos, à terra para trabalhar, eles produziram e foi um sucesso. Seria tudo ao contrário se eles não tivessem tido acesso a nada. Então eu acho que fica um ensinamento sobre como, direcionando, organizando o processo de imigração, os resultados podem ser excelentes para todo mundo, para a sociedade que recebe e para o imigrante que está partindo. E esses italianos, eles deixaram também um ensinamento muito forte sobre valores familiares, porque eles se organizavam e se estruturavam em torno da família, no caso deles em torno de uma religião muito forte, muito presente, que marcava todos os aspectos da vida, tudo que era feito. Então isso daí também deu a eles uma tenacidade, uma força, aonde eles tinham que vencer, aonde não tinha opção. Eles queriam que os filhos tivessem uma vida melhor, não importa o sacrifício que fosse feito. Isso dali fez com que famílias fortes fossem construídas, o trabalho rendesse, e eles deixaram
esse legado que até hoje nós sentimos, até hoje grande parte da organização de Santa Catarina ainda segue aquilo que foi delineado lá atrás. Então eu acho que esses são ensinamentos importantes. O tempo passa e a terra lembra. Somos feitos do que ficou. E o que ficou ainda vive aqui. Dall'Italia noi siamo partiti con grandi onori, 36 giorni di macchina a vapore. E in America noi siamo arrivati. America, 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 cosa sarà la sta America? America, 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 un bel massolino di fiori. All'America noi siamo arrivati, noi abbiamo trovato né paglia né feno, noi abbiamo dormito sul lodo terreno, come le bestie abbiamo riposato. America, 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 cosa sarà la sta America? America, 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 un bel massolino di fiori. Não viemos pelo ouro, viemos pelo amanhã. Se o amanhã chegou até vocês, então vencemos. Un bel massolino di fiori. Berlanda vem da origem italiana. Eu tenho tido a oportunidade de estudar um pouquinho. A família Berlanda, quando veio da Itália, acabou vindo para o sul do estado e dali se desmembraram. Alguns irmãos aí acabaram vindo para o Rio Grande do Sul. E eu tenho essa raiz, né, desse meu bisavô que veio para Santa Catarina, que veio da Itália, aquela viagem de navio que demorou diversos dias para chegar aqui e tal. E os irmãos se espalharam por Santa Catarina. E
Um deles era o meu bisavô, que acabou indo para o Rio Grande do Sul. Depois veio o avô, e aí conheci o avô. O bisavô eu não tive a oportunidade de conhecer, mas o avô eu conheci, convivia com ele, né? Eu lembro muito bem, ele tinha um parreiral de uva, fazia o seu vinho, e eu tive a oportunidade de ajudar ele a fazer isso. Eles falavam muito da dificuldade que eles passavam por lá, né? Que eles, quando ia cortar uma árvore, até os caquinhos dessa árvore escolhiam para poder fazer fogo, para poder ter lenha para aquecer, porque o inverno lá era muito frio. E a maioria que veio para cá morava nas montanhas, onde eles passavam muita dificuldade, né? Realmente eles vieram para cá por necessidade. Então isso, eles vieram para cá com esse objetivo. Encontraram aqui o inverso, né? Uma abundância de caça, abundância de pesca, abundância de árvores, e aqui instalaram suas empresas. Então esse legado de trabalho, de persistência, de vontade de vencer é que faz a diferença. Os meus bisavós vieram para cá acreditando numa riqueza que não tinha, cucanha, como falam, né, os italianos. Alguns ficaram em São Paulo, outros foram para o Rio Grande do Sul, outros para o Paraná e outros Santa Catarina. Tanto que os parentes dos meus pais estavam assim distribuídos. E eles foram, não só os italianos, mas os outros imigrantes, eles foram fundamentais para o desenvolvimento, crescimento, não só da economia catarinense, mas da economia brasileira, né? A gente sabia que tinha Giasse lá, mas a gente nunca tinha ido, né? Até com o irmão meu, ele foi lá em Punhano e falou com o Lino Giasse, que hoje teria 96 anos, mas morreu faz uns 20 dias, né? E aí ele chegou lá, falando com ele sentiu que nós éramos da mesma família. Aí, inclusive, diz o meu irmão que quando ele se despediu dele, ele disse que ele soltou lágrimas, né? Que ele sentiu do sangue que era nosso parente, né? Bom, aí começamos a ter contato. Aí eu fui várias vezes lá, e eu fui lá, realmente me receberam muito bem. Aí, quando eu cheguei lá, eles já tinham a árvore genealógica da nossa família, né? Desses que imigraram para cá. E quando eu vi que realmente eram nossos parentes, eu fiquei muito emocionado. Eu acredito que existe uma força divina, uma força maior. Trate isso como quiser, tá? Que através daqueles que partiram da nossa família, eu sinto que existe uma força tão positiva em cima da gente